Amém. Graças e paz, amada igreja. É muito bom poder estar aqui. Já se foram 4 anos e meio que nós mudamos para Rio Verde. Mas o nosso coração está aqui com vocês, com a igreja. Amamos estar aqui em Uberlândia, os nossos filhos estão aqui. Mas Deus é bom. No sábado passado, nós estivemos aqui para visitar um dos nossos netos. A igreja, o pastor Gilberto passou um WhatsApp para toda a igreja. São 2 irmãos, são gêmeos. Há 3 ou 4 meses atrás, o Gabriel, nós já estivemos aqui dando um testemunho. O Gabriel, ele teve um problema, ele tem uma síndrome chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. E ele parou na UAI Pampulha com uma frequência de 350 batimentos por minuto e precisou fazer um procedimento chamado ablação. Foi um susto, nós estávamos lá em Rio Verde. Bom, e graças a Deus ele está bem. Na quinta-feira, retrasada, aconteceu a mesma coisa com o irmão dele, o gêmeo, o Felipe, e que nós também, o pastor Gilberto também trouxe para a igreja aqui o pedido de oração. O Felipe também, ele entrou, só que ele entrou com uma bradicardia, ele entrou com uma frequência muito baixa, mas também fez a ablação e para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já está bem, está em casa e curado, graças a Deus, curado. Foi um susto, mas Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, curou a ambos. E quando eu me deparo com isso, me vem a passagem de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a vida que Deus reservou para mim e para você, a vida eterna. E na semana passada, quando eu estava aqui em Uberlândia, eu saí para resolver algumas coisas aqui no centro da cidade e chamei o meu neto, chamei o Gabriel, para sair comigo. Coloquei ele no carro, fazia algum tempo que eu não falava com eles, tem 21 anos os dois, eu chamei o Gabriel para sair comigo e nós conversamos por aproximadamente 1h30, 2 horas. E naquela conversa, eu falei bastante com o Gabriel a respeito da vida dele. O Gabriel, eles nasceram de 6 meses, estiveram internados por 3 ou 4 meses numa UTI pediátrica. O Gabriel, dos 2, nasceu com uma sequela, ele é deficiente físico e nasceu com uma série de problemas. O Gabriel passou por algumas cirurgias para correção de quadril, para correção de tornozelo, de joelho. Depois o Gabriel teve um acidente na mão, passou por uma outra cirurgia bastante complicada. Em seguida ele teve esse outro problema no coração. Ou seja, o Gabriel ele vem enfrentando um vale desde que ele nasceu. O Gabriel vem enfrentando dificuldades desde que nasceu. E eu conversava com o Gabriel a respeito dessa vida dele, a respeito do propósito de Deus para com a vida do Gabriel. Para que ele possa compreender o que Deus tem para ele, porque existem situações em que nós olhamos para ele, ele está chateado. Porque eu me encontro nessa situação o tempo inteiro, ele se encontra no vale. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E o que eu expliquei para o Gabriel é o que nós vamos conversar um pouco aqui hoje. A respeito dos propósitos de Deus para com a nossa vida. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler somente um verso, só o verso 23. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero traçar um paralelo entre a nossa vida espiritual e aquilo que vem a ser os picos e vales que nós temos vivido. Eu quero traçar um paralelo entre aquilo que nós nascemos, de que forma nós nascemos, e tudo aquilo que nós temos vivido nas nossas vidas. Conforme essa palavra que nós lemos aqui de Paulo, nós podemos concluir que nós chegamos ao mundo, que nós nascemos e tão logo nós chegamos a este mundo, nós já nascemos destituídos da glória, ou seja, nós já nascemos num vale, porque não há para nenhum ser humano nada pior, nada mais temerário, nada mais difícil do que nascer destituído da glória de Deus. Para nós que conhecemos a Deus, para nós que sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, não existe na menor possibilidade na nossa mente
pensar que nós estamos destituídos da glória de Deus. Não há nada pior do que alguém que não conheça a glória de Deus, alguém que não viva debaixo da glória de Deus. Não há nada pior do que nós olharmos para o futuro, sairmos da nossa cama e pensarmos assim: agora eu estou por minha conta. Eu não tenho ninguém por mim, sou eu, e pela força do meu braço, eu preciso fazer a minha vida acontecer. E foi assim que nós nascemos. Nós nascemos destituídos da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo através de Adão, e através desse pecado toda a humanidade estava destituída da glória de Deus. E na conversa que eu tive com o Gabriel, naquela manhã, nós dentro do carro e depois caminhando aqui pelas ruas do centro, eu conversava com ele a esse respeito. E o Gabriel perguntou para mim assim: mas por quê? Ele me chama de pai. Ele é meu neto, mas me chama de pai. Ele falou assim: pai, por que acontece tudo ao mesmo tempo comigo? Porque sempre. A minha vida desde que eu nasci é sempre da mesma forma. E eu disse para ele: Gabriel, existem propósitos de Deus para com as nossas vidas. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, porque Ele te amou, Gabriel, e porque Ele me ama, Gabriel, e ama a todos, Ele deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o que eu expliquei para o Gabriel é que num determinado momento da nossa vida, nós vamos fazer uma escolha. Na verdade nós não fazemos a escolha, nós somos escolhidos. Deus disse que foi Ele que nos escolheu e não nós os que escolhemos a Ele. E quando nós escolhemos, quando nós somos escolhidos por Deus lá na eternidade, mas alcançados por Jesus, nós passamos a ter uma comunhão novamente com Deus. Nós passamos de novo a ter a amizade com Deus que foi perdida. Vocês devem se lembrar lá no livro de Gênesis, na virada do dia, Deus descia até o jardim do Éden, e Ele conversava e caminhava com Adão e com Eva. Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Adão e Eva falavam com Deus. Adão e Eva andavam pelo jardim do Éden, falando com Deus. E essa amizade, essa intimidade foi perdida quando do pecado. E quando nós chegamos a este mundo, quando nós colocamos os pés neste mundo, nós já colocamos os pés destituídos da glória de Deus. E aí você pode perguntar para mim: mas e as crianças que são puras e inocentes? Elas da mesma forma também nasceram destituídas da glória de Deus. Mas nós temos como fazer a opção. E eu explicava isso para o Gabriel. Gabriel, quando você nasceu, você já nasceu, você e seu irmão nasceram com muita dificuldade. Vocês passaram muito tempo dentro de uma UTI. Vocês foram fruto de milagre. Naquele momento, Deus tocou a vida de vocês. E vocês foram fruto de milagre. E quando vocês saíram daquela UTI, nossa casa não era ainda convertida. Nós ainda não conhecíamos, não confessávamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E naquele momento, naquele tempo em que eles saíram, nós vivemos muitas dificuldades, por não conhecermos a verdade. Porque a palavra também nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós não conhecíamos a verdade, nós vivíamos ainda um vale. Todos nós, eu, a Rosana, o Felipe, o Gabriel, a Beatriz, Guilherme, Renata, todos nós. Mas ainda assim havia um propósito de Deus para com a vida deles, para com a minha vida, para com a vida da minha casa. Mas nós nos encontrávamos no vale. Nós nos encontrávamos numa condição de trevas sobre as nossas vidas. E o Gabriel e o Felipe crescendo, e nós ainda vivendo debaixo de muita dificuldade. Eles nasceram em 1996, em 2003 nós nos convertemos. E quando nós nos convertemos, a nossa casa, nós e eles, passamos a ter novamente com Deus a amizade, a intimidade. Nós nos reconciliamos com Deus. Nós somos reconciliados com Deus através de alguém que um dia ministrou para nós. Uma pessoa que ministrava nas nossas vidas, e um dia Deus nos levou à igreja, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E naquele momento, aquele vale espiritual em que nós nos encontrávamos, deixou de existir na nossa vida. Naquele momento, nós saímos do vale,
porque nós passamos a conhecer a verdade. Naquele momento, caíram dos nossos olhos como escamas e nós passamos a enxergar a verdade. É claro que tudo isso foi através de um processo. Nós estamos até hoje num processo de transformação. E esse processo de transformação vai acontecer até o último dia das nossas vidas. Mas nós saímos do vale. Ou seja, vocês devem ter aí ouvido durante todo esse tempo de ministração do Gilberto, do Diogo, o que vem a ser o vale. O vale é aquele lugar onde nós nos acomodamos, o vale é aquele lugar onde nós olhamos para o pico, a distância, e ficamos pensando, será que este lugar é o lugar que é bom? Será que lá não é melhor do que aqui? É o lugar onde eu enxergo horizontalmente, é o lugar onde a minha visão é mais curta, é o lugar onde eu vivo conformado com as coisas. Mas quando eu saí do vale, quando espiritualmente Deus me tirou daquele vale, me tirou das trevas e me levou para o pico, caíram como duas escamas dos nossos olhos. E nós passamos a enxergar a verdade. E aí nós passamos a ficar inconformados com as coisas deste mundo e com as nossas vidas, porque a palavra também de Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então eu conversava com Gabriel e dizia para ele: Gabriel, nós vivíamos num vale, vocês nasceram em meio à dificuldade, vocês nasceram além da dificuldade física, espiritualmente a nossa casa não tinha um entendimento do que era estar num vale. Nós vivíamos em meio à mentira. Eu já disse aqui, já cansei de dizer diversas vezes aqui, eu contei o nosso testemunho aqui, nós nascemos num lar espírita e vivíamos debaixo do espiritismo. Eu nasci numa casa e no meu batismo, o dia do meu batismo, tinha um espírito lá que dizia o seguinte: olha, esse rapaz aí nasceu inúmeras vezes, na última vez que ele reencarnou, ele era tão rico, tão rico, tão rico, e tão muquirana, tão suvina, que agora ele veio nessa vida aqui para sofrer, ele não vai ter nada. Eu já nasci com uma mancha na minha vida, dizendo assim: olha, Arnaldo, você vai ter dificuldade a sua vida toda, porque você nas vidas passadas fez uma série de outras coisas. O meu vale já estava declarado. O meu vale já havia sido declarado. Você nunca vai enxergar nada além desse horizonte que você enxerga. Mas naquele dia em que nós somos alcançados por Jesus Cristo, espiritualmente nós somos levados para o pico. Nós saímos daquele lugar, nós saímos da mentira, as escamas caíram dos nossos olhos, aqueles tampões que tampavam nossos ouvidos e nos impediam de ouvir aquilo que Deus tinha para nos falar. Chegou a nossa pastora. E aí nós tínhamos aquele tampão que estava nos nossos ouvidos e nos impedia de ouvir a verdade, caíram e nós passamos a ouvir a verdade. E pela verdade nós somos libertos. E eu dizia para o Gabriel: Gabriel, tudo isso que você passou na sua vida, todas essas dificuldades que você teve na sua vida, todas essas cirurgias que você teve na sua vida, tudo isso que você, tantas lágrimas, tanta dor, por tudo isso que você passou, por que você acha que serve isso na sua vida, Gabriel? Qual a finalidade de você ter saído do vale e hoje você com 21 anos de idade, poder olhar para trás e falar assim: eu venci tantas coisas em Deus? Qual a finalidade disso na sua vida, Gabriel? E na vida das pessoas? Por que Deus te trouxe, te concedeu este milagre na sua vida? E eu disse a ele, nós conversávamos naquele dia: Gabriel, nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Nós recebemos da parte de Deus algo muito maior do que só o milagre que você recebeu na sua vida. Gabriel, o dia em que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, no dia em que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele dia, Gabriel, qualquer coisa pode acontecer na sua vida, porque tudo já está resolvido. Mas além disso, além de você ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador, você passou 14 dias na Uai Pampulha, nesse último dia, nessa última situação que ele esteve aí, que ele precisou fazer a ablação. E ele viu naquele lugar 3 pessoas morrendo ao lado dele. Ele presenciou 3 óbitos naquele lugar. Pessoas que estavam doentes e faleceram. O Gabriel viu coisas que chocaram a ele lá na Uai. Eu disse a ele: Gabriel, qual então vai ser a sua atitude daqui para frente?
Você foi comissionado para Deus para quê? Simplesmente para receber milagre atrás de milagre, ou para ser um ministro da reconciliação dessas pessoas que ainda não conhecem a Deus? A palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse ela comigo. Lá em Romanos, capítulo 10, nós vamos ler verso 8 ao 11. Romanos 10, do 8 ao 11, diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. E eu disse a ele: Gabriel, você entende que para que as escamas caiam dos seus olhos, para que você passe de novo a ter comunhão com Deus, você entende que você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou: pai, eu entendo, eu já confessei, eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, eu creio nisso. Eu falei: então, Gabriel, agora qual é a segunda parte dessa história? Qual é a página 2 da sua vida? Até quando nós vamos orar ao Senhor somente por milagre? Eu disse a ele: Gabriel, você é ministro da reconciliação. E aí nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de 17 a 20, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eu disse a ele: Gabriel, você, eu e todos confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Saímos do vale, passamos a enxergar, porque agora nós estamos no pico, enxergamos longe e podemos ver tudo aquilo que nós vivemos naquele vale. E hoje olhamos para trás e podemos ajudar aqueles que ainda se encontram naquele vale, que se encontram perdidos, que ainda não têm o mesmo entendimento que você tem. E hoje, Gabriel, você é um ministro da reconciliação, você é um embaixador de Deus nessa terra. E aí eu quero ler um pouco para você sobre a definição das palavras ministro e embaixador. E aí, eu tirei isso aqui de um autor, ele diz assim: olha, ainda que você seja um pastor, um evangelista, um médico, um advogado, um empresário, um professor, um engenheiro, o seu dom e a sua vocação é um instrumento para reconciliar pessoas com Deus. As pessoas na igreja, nós precisamos compreender que nós devemos nos destacar na área que nós somos chamados por Cristo. Se é no ministério infantil, que seja no ministério infantil. Se é no ministério de louvor, que seja no ministério de louvor. Se é com casais, que seja com casais. Se é com jovens, que sejam com jovens. Mas estes ministérios têm como principal objetivo reconciliar as pessoas com Deus. Existe uma canção que diz que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós precisamos somente da graça de Cristo. Então, os ministérios em que nós nos envolvemos na igreja, os ministérios que nós desenvolvemos aqui dentro, não é para que nós apareçamos, não é para que nós sejamos mais importantes do que ninguém. Esse ministério nada mais é do que para reconciliar pessoas com Deus, para que as pessoas possam sair do vale, para que as pessoas possam sair daquele momento em que elas não enxergam além de um palmo do seu nariz e subir ao pico, e viver num pico espiritual. Viver um mundo espiritualmente onde você está resolvido. O Gilberto costuma uma frase que ela é muito verdadeira: nós precisamos ser resolvidos com Deus. Nós precisamos ser resolvidos com Deus. Nós somos aqueles que já recebemos a vida eterna. Nós somos aqueles que já recebemos a salvação.
Nós vamos ter problemas sim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, mas espiritualmente nós somos luz. A palavra de Deus diz que um candeeiro, ele não deve ser colocado debaixo de um móvel, pelo contrário, ele tem que ser colocado num lugar mais alto, onde a luz que ele emite possa ser transmitida para as pessoas, e nós somos esses candeeiros. Em Mateus, a palavra em Mateus nos diz que nós somos luz deste mundo e sal dessa terra. Nós podemos estar vivendo um momento de dificuldade, sim, como esse que eu vivi na minha casa, como o Gilberto viveu, como todos vocês vivem, mas isso não significa dizer que espiritualmente nós estejamos no vale, pelo contrário, nós estamos no pico da nossa vida. Nós somos diferentes das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo ainda, porque nós somos aqueles que conhecem a verdade, nós somos aqueles que têm o poder de estender as nossas mãos e expulsar demônios. Nós somos aqueles que têm poder de impor as nossas mãos e curar o leproso, e curar aquele que está doente. Jesus Cristo disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos milagres maior do que o que Ele fez. Nós podemos viver problema nessa vida sim, nós estamos aqui para viver problema. Jesus foi aquele que nos disse que por amor de mim vocês serão perseguidos. Mas isso não significa dizer que nós estejamos no vale espiritual, pelo contrário. Nós estamos no pico. Nós andamos no pico, nós surfamos a onda, porque nós conhecemos o dono e o criador de todas as coisas. Nós somos conhecidos por Ele pelo nosso nome. Nós somos conhecidos por Ele por aquilo que nós fazemos. Então eu disse ao Gabriel, Gabriel, nós não podemos nos conformar somente com os milagres que Jesus tem feito na sua vida, Gabriel. Você precisa, meu filho, você mora aqui na porta do AI Pampulha. Você deveria todos os dias vir até o AI, entrar ali dentro e falar, olha, eu não conheço quase nada de Bíblia, porque realmente ele não conhece. E a falha não é dele, a falha é minha. Porque a palavra também nos diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar, para que ele não se desvie quando ele for mais velho. Agora eu disse para ele, Gabriel, você deveria sair daqui todos os dias, tirar meia hora, 1 hora, 2 horas, e dizer lá para as pessoas, olha, eu estive aqui por 14 dias, eu sou fruto do amor de Deus, eu vim te trazer uma palavra. Você deve conhecer a Jesus Cristo como eu conheci, para que você possa receber a salvação como eu também recebi, e sair do seu vale e andar no pico como eu ando. Ele é deficiente físico, ele tem dificuldade de andar, ele tem dificuldade de arrumar emprego, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas nada disso faz do Gabriel menor ou pior do que ninguém, pelo contrário, na condição de ministro da reconciliação, está sobre a vida dele poder e autoridade, para poder libertar aqueles que estão cativos, para poder trazer o conhecimento àqueles que não têm o conhecimento. O Gabriel vive no pico, ele não vive no vale. Nós vivemos no pico, nós não vivemos no vale. Nós vamos viver vale nas nossas vidas, às vezes financeiro, nós vamos viver vale nas nossas vidas, às vezes com problema de saúde, nós vamos ter problema no nosso relacionamento com as nossas esposas, nós vamos ter problema no nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho, mas nada disso nos tira do pico, espiritualmente falando. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador, e Ele nos disse que nós somos mais do que vencedores. A palavra nos ensina, lá em Filipenses 4, que nós podemos enfrentar qualquer coisa. Posso qualquer coisa naquele que me fortalece. E eu posso. E quem falou isso foi Paulo. E Paulo falou isso quando ele estava preso. Paulo disse isso quando ele estava encarcerado. Paulo disse isso quando ele estava em meio a um vale, como homem, mas espiritualmente ele estava no pico, porque era Cristo quem o fortalecia. Era Cristo quem trazia sobre a vida de Paulo uma condição de vencedor. Aquele homem mesmo em meio à dificuldade, ele pregava para os carcereiros. Mesmo em meio ao momento em que ele apanhava, ele pregava e falava do amor de Deus para aqueles homens que estavam encarcerando a ele. Porque ele sabia que o seu papel enquanto cristão é o de ser embaixador. Então Paulo não se abatia espiritualmente. Paulo não se abateu espiritualmente como Jesus não se abateu espiritualmente quando estava sendo naquela hora, quando ele estava sendo crucificado. O corpo de Jesus Cristo sentia dores. Jesus sentiu dores e muitas dores. Ele morreu como nós, como homem. E ele morreu numa morte muito triste. Mas o Espírito de Jesus Cristo estava ligado ao Espírito do Pai. A palavra nos ensina que o que está ligado na terra está ligado nos céus. E quando nós estamos ligados nos céus com o Pai, nós somos aqueles que vivem no pico espiritualmente.
Nada, meu irmão, pode abater a sua vida, nem a minha vida, a ponto de que nós não falemos do amor de Cristo para ninguém. Nada justifica, meu amado, eu e você, deixarmos de ser os ministros da reconciliação, porque nós estamos vivendo o problema. O problema, na verdade, ele serve para nos aproximar cada vez mais de Cristo. E quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais do amor de Cristo eu vou falar. Quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais eu vou declarar que eu tenho sido fortalecido com Ele. Quanto mais eu preciso de Cristo, mais eu vou dizer para as pessoas, Cristo tem sustentado a minha vida e a minha casa. Quanto mais eu precisar de Cristo, mais eu vou dizer, Senhor, é só o Senhor que pode fazer um milagre na minha vida. Nós cantamos aqui hoje Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, pode faltar alimento nos campos, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque é Ele quem me fortalece, porque é Ele quem traz sobre a minha vida, sobre a minha casa, a condição de levantar todos os dias pela manhã e vir trabalhar, todos os dias pela manhã matar um leão, é assim a minha vida e a sua. Todos os dias pela manhã nós levantamos e encaramos às vezes aquele vale ou aquele pico, mas certos de que Deus é quem vai nos fortalecer. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nos alegrarmos no Senhor, você sabe por quê? Porque aquela morte trouxe vida, e vida com abundância. Hoje é dia de ceia, é dia de dizer, obrigado Senhor por o Senhor ter me trazido para este pico, para o Senhor ter tirado a venda dos meus olhos, para o Senhor ter tirado o tampão dos meus ouvidos e me tirar do vale, e me colocar nos lugares altos, assentados com Deus. A palavra nos ensina que nós estamos guardados em Deus, com Cristo Jesus. Olha que diferença, meu irmão. Nós estamos separados em Deus com Cristo. Nós não andamos num vale simplesmente perdidos, sem saber para onde ir, com GPS na mão. Acabou o sinal de internet, eu não sei mais o que fazer, porque o GPS já não responde mais. Não. Nós temos a nossa Bíblia, nós podemos dobrar o nosso joelho e perguntar, Senhor, para onde eu vou? De que forma eu vou? Pai, o meu GPS é o Senhor é a minha bússola, me conduza onde o Senhor achar que eu devo ser levado, Deus, para que eu possa sair desse vale e andar no pico espiritual. Amado, nós somos homens, nós somos falhos, fracos e pecadores, mas em Deus nós podemos todas as coisas. E foi isso que eu conversei com Gabriel. Eu disse, Gabriel, saia da sua comodidade, meu filho, saia do seu berço esplêndido, saia desse lugar em que você está, experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saia desse lugar comum em que você está e diga para as pessoas quantos milagres Deus já fez na sua vida. Porque, Gabriel, pessoas serão libertas, salvas, pessoas conhecerão a Jesus Cristo através do seu testemunho. O Gabriel, ele tem corte, ele tem platina, ele tem placa, ele tem costura na mão, ele tem tudo que você possa imaginar. E eu disse a ele, filho meu, vamos sair desse lugar. Eu não posso compreender que você, fruto de tanto milagre, ainda não reconheceu quem você é em Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, meu irmão. É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, minha irmã. Nós somos ministros da reconciliação. Nós podemos estar vivendo vales, sim. Vales na nossa vida, enquanto homem, na nossa vida secular. Mas espiritualmente, se nós tivéssemos olhos que pudessem enxergar, espiritualmente nós estaríamos nos picos. E nós estamos nesses picos. Porque Deus nos colocou nesses lugares. Mas não nos colocou nesses lugares para que nós sejamos melhores do que os outros. Pelo contrário. Deus nos colocou nesses lugares para que nós sejamos aqueles que irão tirar as pessoas desse vale. Deuteronômio 28 fala que nós não seremos colocados por cauda, mas sim por cabeça. E não é para ser líder de nada. É para ser o primeiro a estender as nossas mãos e tirar do vale aquelas pessoas. Essa mesma palavra em Deuteronômio 28 nos diz que nós teremos para emprestar e não para tomar emprestado. E nós teremos condição de emprestar e não nos preocupar se nós vamos receber. Porque Deus é aquele que vai prover na nossa vida. Então eu gostaria que, nessa noite de hoje, em que nós vamos celebrar a Santa Ceia,
Nós vamos orar agora e eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse a sua cabeça e agradecesse ao Senhor. E agradecesse a Deus por este pico em que você foi colocado. Papai, nós queremos nessa noite de hoje te louvar, Deus. Bendizer ao Senhor. Pai, e pedir perdão, ó Deus, por tantas vezes, ó Deus, em que nós entramos, Pai, na sua presença para nos queixar, para murmurar, ó Deus, e deixamos de reconhecer quantas e quantas vezes, ó Pai, o Senhor nos colocou nesse pico. Deixamos de reconhecer, ó Deus, quem nós somos no Senhor, a nossa identidade como filhos do Senhor. A nossa identidade como aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa identidade de como filhos, ó Pai, nós temos realmente, ó Pai, temos que realmente viver esses vales, para que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, a fé que nós temos no Senhor e o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Por isso, Pai, por cada casa aqui representada, por cada família aqui representada, eu quero nessa noite de hoje pedir ao Senhor que os fortaleça os pais na condição de pastores dessas casas, fortaleça os filhos, ó Pai, fortaleça, Senhor, essa união, ó Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles que reconheçamos, ó Pai, que nós temos recebido do Senhor muito mais, muito além daquilo que nós precisamos, ou daquilo que nós imaginamos. Reconhecer no Senhor, ó Pai, que o Senhor é o nosso único e suficiente Deus. Ó Pai, que o vale que nós vivíamos hoje já não existe mais. Porque quando o Senhor nos resgatou, ó Pai, das trevas, da escuridão, do mar de lama, o Senhor nos trouxe para próximos do Senhor. E o Senhor não vive, Senhor, no vale, o Senhor vive nos picos. O Senhor vive nos lugares altos, ó Pai, e nós estamos assentados com o Senhor nesses lugares. Mas usa-nos, Pai, usa-nos como farol em meias águas. Usa-nos, Senhor, como farol em meia escuridão, como ponte em meias águas. Que nós sejamos, ó Pai, aqueles que estejamos dispostos a sermos realmente ministros da reconciliação, a sermos embaixadores, os representantes do Senhor nessa terra, aqueles que com autoridade impõem as suas mãos e libertam, e saram, e curam, ó Pai, aqueles que pela palavra as escamas caem dos olhos, aqueles que pela palavra, que pela determinação, tiram o tampão dos ouvidos, e as pessoas passam a ouvir, Senhor, a sua voz, e passam a olhar frente a frente para o Senhor, e são reveladas, ó Pai, do seu amor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo.